Aqui são dois áudios de um mesmo tema, e o tema é Brasília, Brasília como capital da segregação e do controle social. Aí no primeiro áudio, que vai ser curto, eu vou abordar algumas questões em relação a Brasília, e especialmente o eixo vai ser uma delas, que é a questão de um debate que existe se Brasília foi um modelo que foi subvertido e deu errado, ou se já na origem tinha problemas. E a outra discussão é sobre tomar um estudo de caso sobre a política habitacional em Brasília, como um exemplo do quanto essa é uma capital que foi planejada para ser um apartheid social. Nós vamos começar por esse último, e no próximo áudio a gente analisa a questão da discussão de uma capital modernista que deu errado porque o projeto era ruim, ou que deu errado apesar do projeto. Aqui agora, eu ia discutir algumas questões, assim, o modelo, né? Brasília teve um modelo habitacional. Brasília teve uma política habitacional que reflete, para além de qualquer consideração, digamos, teórica, filosófica, reflete no concreto o quanto que a burguesia organizou uma capital como um projeto de exclusão social, ou seja, a cara do Brasil. Só que o nosso Brasil é um país de concentração de renda brutal, mas uma cara do Brasil piorada, muito mais infame do que outras capitais, outras metrópoles. Então, tem a ver com o seguinte: na origem, o governo JK ele estatizou algumas fazendas aqui, que somadas dão esse quadrilátero de 5,6 mil quilômetros quadrados, que é um quarto, digamos, do estado de Sergipe, uma coisa assim, para dar uma ideia de tamanho. E esse quadrilátero, que são fazendas, grandes latifúndios que foram confiscados, significou na mão do Estado uma concentração de poder agrário muito grande. Então, o Estado tinha as terras na mão. Então, desde a origem, ele tinha o poder, portanto, de planificar, de organizar uma cidade que já nascesse com uma reforma urbana diferenciada do resto das metrópoles, no sentido de garantir habitação, por exemplo. Emprego e habitação juntos. Garantir um fluxo de mobilidade urbana planejado para não ter engarrafamento, e pistas que se dirigissem aos bairros pobres, etc. Ou aos bairros, aspas, não perto do centro. Então, com essa possibilidade na mão de fundar uma cidade planejada, onde não houvesse o problema das demais metrópoles, eles fizeram exatamente o contrário. Então, esse potencial de uma planificação foi usado da seguinte forma. Primeiro, eles criam uma Brasília, que como eles chamam o plano piloto, que é o local do poder administrativo, né, da União. Então, criaram uma cidade administrativa, com grandes pistas, etc., todo aquele design vanguardista, como eles chamam, né, cidade modernista. E naquele design eles previram, eles imaginaram, né, e previram que iam organizar superquadras, habitação individual, etc. Todo um plano que eles incensam, glamourizam bastante, como sendo mais igualitário, mais padronizado, no sentido de que não houvesse grande diferença entre as habitações e os prédios também, e os apartamentos. Não foi nada disso. Mas eles fizeram esse presépio e, ao mesmo tempo, quando eles começam a construção de Brasília em 56, 57, vão inaugurar em 61. Mas nesse processo, eles, com esse estoque de terra na mão, fundaram, quer dizer, chamaram uma classe operária trabalhadora do país, para que fundaram a cidade em cima do trabalho precário, muito mal pago e muito espoliado, explorado, oprimido, etc. E quando eles fundam, eles têm um estoque de terras que eles vão usar da seguinte forma: cria o presépio, e em pouco tempo depois, em 56, 55, etc., eles começam a devolver os trabalhadores para os estados pobres de origem.
Então começa a pagar a passagem para devolver para o Ceará, para Paraíba, para onde eles vieram. E simultaneamente começam a desterrar, a expulsar as aglomerações que tinham se formado, favelas nós podemos chamar, em torno do plano piloto. Então a política vai ser um duplo movimento de desterrar esses pobres que construíram Brasília, que ficaram nas imediações muito improvisadamente, eles vão ser devolvidos e ou expulsos para muito longe de Brasília. Agora veja-se a questão da infâmia e do apartheid construído, que é um pouco o título desse que eu estou falando, apartheid organizado. Veja a infâmia que significa o Estado deter um estoque de terras na mão de 6.000 quilômetros quadrados e organizar para que o pobre, o trabalhador que levantou a cidade, ele seja expulso das moradias mais próximas do plano piloto, do que era o plano piloto, para 40, 50 quilômetros depois. Eles vão sendo expulsos e instalados lá no céu aberto, no meio do nada, sem infraestrutura, para morarem nos seus barracos lá. Então, essa forma, esse manejo urbano, ele já nasce completamente, com a ideia completamente definida de apartheid. Não foi uma coisa que foi acontecendo. Quando eles planejam Brasília, eles não planejam um lugar para o povo. Eles planejam que os funcionários públicos vão vir do Rio, que o poder se instala aqui, o parlamento, etc., o núcleo militar, mas não planejam o óbvio que esse presépio vai funcionar em cima do trabalho precário, de serviços e terceirização. Então vai ser o tipo de emprego fundamental aqui, vai ser esse serviço. Então onde esse pessoal de serviços vai morar? Onde todo o pessoal que sustenta a infraestrutura administrativa da cidade, pessoal de baixo salário, onde eles vão morar? Não existia esse plano. O plano era cria a cidade, depois desterra e devolve. Então é com essa ideia urbana que nasce a política habitacional do Brasília. E ela vai se construir no marco da ditadura militar. Que Brasília é fundada em 61 e 64, os milicos já vêm morar em Brasília. E para eles foi uma cidade muito funcional. Porque, como eu vou explicar no outro áudio, o que prima em Brasília, o que prevalece aqui é o controle político da cidade, o controle social da cidade. É a cidade de mais forte controle social do país, a metrópole. Mas isso é o tema do próximo. O que eu queria lembrar agora é que essa massa de terra não foi usada para construir, por exemplo, habitações, nichos proletários para a classe trabalhadora em redor do tal plano piloto, que aliás é uma invenção Frankenstein, porque é um desenho de avião que não tem, do ponto de vista da mobilidade urbana, entre um avião e uma cidade com radiais e perimetrais, formato de cebola, por exemplo, cortada, essa última formato é mais humano, permite mobilidade urbana. O formato do avião não é. Um formato bizarro, de alguma mente doentia, porque ele não tem funcionalidade urbana, de mobilidade urbana, de uma ponta da asa para outra. Então, são percursos onde, do ponto de vista do design urbano de transporte, de ônibus ou de metrô, é bizarro, completamente. Daria outra discussão. Mas eles vão pegar esse estoque de terra próximo, deixar ele intocado, e daqui para 40 quilômetros vão lançando e criando depois cidades satélites. Veja que, mais ou menos, muitos anos depois, a Ceilândia é criada em 72. Muitos anos depois de criada Brasília, eles começam a expulsar as pessoas e vão criar, no meio do nada, 6 cidades satélites, ao menos. Essas cidades satélites são cidades dormitório, cuja característica é que o governo expulsa daqui, e a população pobre vai chegando também, que não tem emprego no país. O país é o país sem reforma agrária, naquele momento é um país quase urbano, mas onde o desemprego era maciço, e aí as pessoas vêm atrás de oportunidade em Brasília, e à medida que se aglomeram, ou estiveram aqui construindo a cidade, eles vão sendo depositados onde é o Gama, onde é a Ceilândia, e assim por diante, Sobradinho também. Então vão construindo polos, não vão construir nada, eles vão lançando em lotes, a céu aberto,
a população que é expulsa da cidade. Então a primeira concepção urbana é anti-urbana. Ela não existe um projeto habitacional para garantir que aqui houvesse uma proximidade entre o emprego e a moradia, de forma alguma. Na verdade, tem um outro subtexto que eu vou explicar no outro áudio, que é separar a classe trabalhadora do poder político. Isso é mais importante para o regime naquele momento. E hoje também. Mas que o que aparece é que eles vão realmente desterrar a classe trabalhadora para lugares inóspitos e criar as famosas cidades satélites. O que torna Brasília, nesse caso, um exemplo de um bagulho assim, muito sinistro, que é o seguinte: à medida que se criou uma periferia no plano piloto, nos anos 64, 63, 65, que são os trabalhadores que se aglomeram nas proximidades do avião, do desenho do avião, eles percebem que tem uma periferia em formação, como em qualquer cidade, então surge a ideia sinistra na cabeça deles de criar a periferia da periferia. Nenhuma cidade tem periferia da periferia. Tem periferia, ponto, que vai se conformando em torno do centro. Aqui eles criaram a famosa cidade satélite, que é uma periferia da periferia, o desterro da periferia. Então é muito sinistro, porque isso é concebido exatamente para isolar. É uma política habitacional desenhada na prancheta e é feita no marco da ditadura militar para criar um projeto funcional para eles, de um isolamento entre o povo e a cidade, o poder e o povo, entre o emprego e o povo, que criasse uma cidade sanitária, assim, limpa do ponto de vista político para eles. E a política habitacional vai se dando dessa maneira à medida também que havia resistência da população. A população resiste, os trabalhadores resistem em alguns acampamentos, em algumas ocupações como o Núcleo Bandeirante, mas esse local, a população resiste a ser desterrada daí, e eles numa luta conseguem, em 61, conseguem manter esta cidade satélite mais próxima, fica a 12 quilômetros do plano piloto. As demais a 40, a 50, a 60, e assim vai. Então houve uma resistência, mas cada vez que havia uma resistência, a polícia, o regime era um policial, né, arranca, às vezes queima o barraco, arranca e joga lá no meio do cerrado. Foi isso que aconteceu durante a ditadura. Depois que há uma travessia para a abertura democrática, que surgem coronéis urbanos como Roriz, aí a política continua sendo de repressão, só que agora também será de cooptação, que é oferecer lotes, né, ou urbanizar favelas que já existiam, como uma maneira de ganhar a autoridade eleitoral, porque começava a abertura. Brasília vai ter eleições mais adiante, depois, não teve logo depois, e aí eles vão criar uma política eleitoreira de cooptação e repressão. Então a política habitacional seguiu sendo empírica, continuou sendo de expulsar para longe, mas agora contava com um elemento eleitoral e criou um verdadeiro coronel urbano em Brasília, que é o Roriz, o falecido Roriz, e que era uma política de doação de lotes. Eles urbanizavam e doavam para ter base eleitoral. Isso só significou um crescimento, a cidade. Só que eles, rapidamente, como parte da política urbana, eles vão tombar o plano piloto. Isso vai acontecer quando a ditadura se encaminha para o final. Os milicos percebem que é conveniente manter Brasília como é. É inconveniente que viesse um governo e mudasse, por exemplo, os prédios passassem a ser arranha-céu, as pessoas pudessem morar no plano, se aproximar do plano, mudar o gabarito dos prédios, etc. Alguma coisa que mudasse esse plano tão conveniente para a repressão política de rua, que é a existência do plano piloto com o desenho que ele tem, de grandes praças que nunca podem ser enchidas de gente, de pistas e de possibilidade de bloquear, que é essa grande funcionalidade política de Brasília, bloquear a vinda, por exemplo, de uma manifestação da Ceilândia para o Palácio do Buriti. Eles bloqueiam uma pista, acabou. Também tem um reverso, o processo revolucionário poder bloquear o poder político aqui, no presépio. Mas aí é outra discussão. O fato é que eles tombaram Brasília, que significa assim, uma coisa meio estranha, porque quem vai ser tombado naquele momento é Auschwitz, um campo de concentração, é o Memorial dos Mortos
de Hiroshima e Brasília. Essa é a companhia do tombamento. E o objetivo deles é absolutamente manter intacto, congelado, o plano piloto. Não tem outro objetivo. Aí mantém uma apartheid que poderia ser violado, né, pelo caminhar da carruagem com outro tipo de governo. Mas eles congelam. Na política habitacional, isso significou, do ponto de vista da população, das periferias, que ao mesmo tempo que as periferias cresciam, de lá para cá cresceu 1.300%, população de fora do plano piloto, mas o plano piloto continuou sendo 1/4 da população da Grande Brasília. E ainda tem um entorno em redor do quadrilátero, que são os pobres de Goiás, que moram amontoados em torno desse quadrilátero, em cidades próximas de Brasília. Então, de absoluta pobreza. Então, o fato deles tombarem teve o efeito de congelar o plano piloto no seu 1/4% da população, enquanto que a periferia se expande, né? Pode crescer. Mas aqui se manteve. E manteve uma ordem urbana que tem desalmada, assim, uma concentração muito grande de ricos, de classe média abastada, com salário de 5 vezes a média do salário nacional. Também a habitação é caríssima, especulação urbana 1.000. E aí o movimento que eles fizeram nesse processo inteiro foi o estoque de terra pública. Eventualmente era cedido, tiravam o pessoal de onde eles estavam morando perto do emprego, jogavam lá no fim do mundo, num lugar onde eles tinham seu lote, mas tinham que construir sua casa. Então tinham que se endividar para construir a casa. E também para pagar o lote, que várias dessas massas de lotes foram a perder de vista, pagar em 30 anos. Então endividava ou obrigava a construir a própria casa. Essa foi a história habitacional de Brasília. Ao mesmo tempo, outra parte do estoque de terra pública, o governo foi cedendo para a especulação privada. Então, grandes barões imobiliários cresceram em Brasília, como o Venâncio, o Paulo Otávio e tantos outros, cresceram à sombra do dinheiro público. Recebiam terras para fazerem grandes condomínios, grandes edifícios, etc., em toda Brasília. E mais progressivamente, à medida que o tempo passou, nesse espaço entre Brasília e a satélite, eles foram criando condomínios de luxo, com terra pública, sempre com terra pública. Então criou uma terra desvalorizada lá na periferia, em Caixa Prego, e criou uma hipervalorização imobiliária nessa região onde era a terra pública. Esse foi o modelo, o que significa que não existiu em nenhum momento uma preocupação em que a cidade modernista garantisse para a população trabalhadora condições urbanas possíveis, passíveis de serem feitas, já que o governo tinha tudo na mão. O governo tinha as terras na mão, isso não existiu em nenhuma metrópole. Tinha um estoque de terra na mão e não fez, é um problema de classe, não fez um plano de urbanização que garantisse casa para a classe trabalhadora. Isso, para mim, só essa constatação já revela que toda aquela glamorização dos pais fundadores, do Lúcio Costa, da arquitetura de vanguarda, todo aquele blá blá blá, esconde, na verdade, um projeto de classe que foi fazer uma metrópole artificial fora do Brasil, a 1.000 quilômetros de São Paulo, com a ideia de integração, etc., que eu vou explicar no outro áudio como foi, que não é nada disso, mas que essa capital, criada no meio do nada, finalmente reproduziu o pior aspecto do país, do Brasil. É a cara do Brasil piorada. Por que piorada? Porque, do ponto de vista habitacional, como eu expliquei, foi criada uma periferia da periferia de forma artificial e infame, como apartheid de prancheta. E a concentração de renda aqui é maior do que em São Paulo. A distância do trabalho é maior do que em São Paulo. O preço do ônibus, por causa dessa distância, é o maior do Brasil. E assim sucessivamente. A gente poderia fazer uma descrição de como que Brasília concentra o pior aspecto do Brasil. Desde a concentração de renda até a artificialidade de criar uma vitrine chamada Plano Piloto, onde ficam os empregos, 70% dos empregos estão aqui, enquanto que a grande massa
de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, está jogada a 50, 60 quilômetros, pagando a mobilidade de lá para cá e daqui para lá, portanto, uma cidade em torno de uma muralha invisível, como se fosse um feudo que, quando é de manhã, abre a comporta para aquela massa humana ir para cá, vir para cá, para a cidade, e de tarde abre a comporta para voltarem para a cidade dormitória. É uma cidade medieval, sim, só que com essa característica de que foi feita, mostrou a impotência de uma burguesia decadente. É o máximo que ela consegue fazer como cidade modernista e ou futurista é uma cidade medieval. Então, isso para dar uma ideia mais ou menos inicial da questão da política habitacional como um exemplo da cidade. Esse segundo áudio, último, ele pega a ideia geral de que está sendo discutido aqui, que é Brasília como a capital da segregação e do controle social, e aí nós vamos tentar desenvolver esse aspecto, exatamente esse aspecto, que é de uma cidade de controle social e de segregação. Aqui a discussão vai ser um pouco na seguinte, seguinte questão que costuma ser colocada muito pelos que discutem Brasília, principalmente os arquitetos, a galera urbanista, que colocam assim: bem, o problema de Brasília é que houve uma distância entre a intenção e o gesto. É que o modelo de uma cidade modernista foi invertido, ou foi subvertido o plano original. Tem um estudioso de Brasília, de Berkeley, chamado Ralston, fez uma tese de doutorado muito boa, aliás, eu recomendo. Estudou Brasília em várias dimensões, como ele diz, etnográficas. E aí ele é um antropólogo, aí ele fala que houve uma subversão do plano original. Porque eles eram uma utopia, num país atrasado, e só podia dar nisso. Na cidade de maior desigualdade e perfil de apartheid do país. Né? O problema dessa discussão é que ela pressupõe, erradamente, idealiza a origem de Brasília, pressupõe a origem idealizada. Porque Brasília, o momento que Brasília surge, o Brasil de 61, 62, todo mundo lembra que era uma situação que criavam-se condições para uma situação pré-revolucionária. Havia muita convulsão, havia iminência de golpe de Estado, uma tentativa já tinha sido feita, e um governo populista, em JK, que ficou aí até 61, né, 56, 61, e que esse governo vai ser o cara que vai abrir o país para o capital imperialista, ou seja, uma burguesia que eles chamam de bossa novista, etc., para poder glamourizar, mas que era uma burguesia que mostrava nesse movimento que o JK vai fazer uma incapacidade de qualquer autonomia, de qualquer independência em relação ao imperialismo. Então o JK vai ser o cara que vai se entregar nos braços do imperialismo para trazer as montadoras, para nacionalizar o mercado interno para as montadoras, que eles chamam de integração nacional, certo? E, portanto, vai abrir completamente o país, mais do que os governos anteriores, e ele vem pouco depois da morte do Getúlio. Então, esse cara vem para exatamente fazer o entreguismo completo. Vai criar uma reindustrialização do Brasil sob o tacão imperialista. Então, essa história que Brasília surge como um impulso para frente da burguesia brasileira é completamente errada pela raiz. É um impulso entreguista, impotente. Só que nesse mesmo processo, JK precisava nacionalizar o mercado interno e fazer o rodoviarismo, como a gente chama, quer dizer, preparar o berço para a indústria das montadoras. E é por isso que Brasília surge, não só por isso. Tem várias razões, essa é uma delas. A outra é tirar o poder político do alcance das massas. Quantas vezes o governador do Rio de Janeiro, o presidente da República, teve que fugir de helicóptero, de avião, do que fosse, porque as ruas em torno do Palácio da Guanabara estavam bloqueadas por passeata. Então, tirar o poder político do Brasil, trazer para cá, para o Alto Sertão, isolar das massas e fazer uma cidade, uma capital, à altura de mais isolamento, com mais controle social sobre a população do que era possível no Rio e em São Paulo. Então tem a ver, esse momento tem a ver com isso.
O resto é conversa fiada, que veio para a integração nacional. Interiorizar o desenvolvimento. Pensa só. Se até hoje Brasília não tem uma estrada que vá até Salvador, Brasília não tem uma rodovia nem ferrovia que conduza até Salvador. A estrada que vai para Goiânia só recentemente foi asfaltada em pista dupla. Para São Paulo, recentemente estão encerrando o processo de pista dupla. Recentemente. Mas passou um longo tempo, era uma estrada vagabunda qualquer, que ligava São Paulo a Brasília. Então é uma cidade aeroviária, de avião. Não foi integração nacional com qual indústria? Se aqui não tem indústria, não tem parque industrial. Se a cidade é parasita, ela depende fundamentalmente de dinheiro público. Ela enterra milhões todo ano de dinheiro público. Então, não integrou o país, não nacionalizou, não interiorizou o desenvolvimento. Então, isso aí já é uma lenda. No entanto, há quem diga outra coisa, que o projeto original, ignorando tudo isso que eu falei, que é uma burguesia de absoluta impotência, a burguesia de JK, representada por ele. Ignorando tudo isso, há quem diga, no debate que eu falei, dos arquitetos, urbanistas, que o projeto era bom, mas não deu certo. No Brasil não deu certo. Cara, a questão é outra, porque, como eu dizia no áudio 1, quando eles planejam esse plano piloto, eles não planejam nenhum lugar para o povo. O trabalhador que construiu o plano piloto não tinha onde ficar. Que eles, como eu dizia lá, eles começam a devolver para o Nordeste ou expulsar para fora do plano piloto. Então não tinha lugar para o povo aqui. O que eles idealizaram foi construir uma cidade, presépio, com as tais superquadras, com o espaço da superquadra, onde tivesse clube de vizinhança, barbearia, escola para os filhos, etc., criar uma série de bolhas, ou uma grande bolha, que nem como tal funcionou. Porque o que a gente vê hoje é que o espaço verde não é usado. O espaço da superquadra não é usado pela superquadra. Não é. Então não funcionou essa tentativa fajuta e muito mais de propaganda de dizer que ia criar uma vida mais integrada. Não há integração nenhuma em nenhuma superquadra. Um depoimento de quem viveu 40 anos aqui. Não há integração na superquadra. Cada um vive na sua. E o próprio comércio que eles criaram, o comércio local, não tem vaga para carro. Eles criaram um comércio que cada loja tem uma vaga para um carro. Não cabe nem os empregados da loja se tiverem carro. E Brasília ninguém vive sem carro. Brasília tem, diferente de São Paulo, no plano piloto, 46% das pessoas, 76% tem que ir para o trabalho de carro. Em São Paulo não chega nem a 40%. Estamos falando do centro por centro, um centrão assim. Para a periferia, o pessoal vem de ônibus, 78% vem de ônibus, que é uma distância artificialmente criada, e o ônibus, o preço da passagem do ônibus se mede pela distância. Então é o ônibus mais caro do país, claro. Então essa concepção de que ia criar uma cidade igualitária, ela é bastante de propaganda. Por quê? Porque em seguida, com esse estoque de terras imenso nas mãos, para todo lado que você vai, 70 quilômetros, 80, tem terra. Esse estoque não foi usado para colocar a população dentro da cidade. Eles desterraram, como eu dizia, a população trabalhadora. Então o plano original, não há por que dizer que o plano original deu errado. O plano original não incluía o povo. Já começa por aí. E incluiu uma ideia de mobilidade urbana equivocada, burra, que é a ideia do desenho de avião. Então, que afasta as pessoas. E que, na origem também, não se criou uma cidade com um mínimo de autossuficiência. Então, no projeto original não tem indústria. Tem uma cidade que vai viver de serviços e de dinheiro público. O número de funcionários públicos de Brasília consegue ser maior do que a média nacional. Em geral, nas capitais é 3, 4% de força de trabalho é administração pública. Aqui é 18%. Então, é uma cidade administrativa e criada com a segregação de maneira que tivesse no meio com o padrão de vida de primeiro mundo, de Bélgica, tem o plano piloto. E o resto é Congo, o resto é Bangladesh, porque o preço da habitação, do transporte e outros serviços é muito mais caro que em outras capitais. Então, esse processo foi criado. E junto com isso,
o que não se pode esquecer é que no modelo original, concebido por um arquiteto stalinista, existia uma ideia de arquitetura modernista, que é inspirada no stalinismo também, na Europa e no stalinismo, no modelo de arquitetura de lá, e que esse stalinista, com seu coleguinha, o Lúcio Costa, já criaram na ideia original uma cidade onde não tem rua, não tem praça. A vida social se desenvolve no shopping, no clube e em casa. Você vê, São Paulo tem praça, tem rua. A rua e a praça são locais de socialização, Brasília não. Então essa concepção inclui, primeiro, que as praças do plano piloto, as duas grandes praças, que é o eixo monumental, a esplanada, não dá para encher de gente. Segundo, as pessoas não vão vir, porque se nós temos uma distância de 50, 60 quilômetros, com o ônibus mais caro do país, tudo que as pessoas da periferia querem é vir no plano piloto, por razões só quando tiver necessidade absoluta. Então, para fazer uma marcha para cá, é uma parada muito mais complicada do que uma cidade como São Paulo. Então, eles criaram essa funcionalidade, não foi do nada. Os caras não vieram para cá com a liberdade de criação. Eles são, parte do Estado. Niemeyer é arquitetura estatal, feita para o Estado burguês, para o governo. Quem fez Brasília? O príncipe, que é o governo, e um gênio da arquitetura. Os dois sentaram e fizeram. Não teve povo nessa história, nem na concepção, nem na prática urbana. Então, uma vez criada essa cidade, quando a ditadura vem, para ela foi o paraíso. Eu tenho a ideia, os milicos, como bonapartistas, ditadores, tiveram na mão o seguinte, a primeira chance que tem uma ditadura de ter uma cidade onde não vai ter povo pressionando, onde a organização da cidade permite um controle social que nenhuma capital brasileira, Salvador não permite, nem Aracaju, nem Florianópolis, nenhuma cidade permite o controle social que os milicos tiveram aqui em Brasília. Então, uma cidade feita à imagem e semelhança de uma autocracia, uma concepção de príncipe, de elite, totalmente viciada pela origem. E é uma cidade da ordem. Quem mora no plano piloto, que é elite, é onde estão os empregos e tudo mais, sabe que essa ordem do plano piloto é muito funcional para o regime político. Não vai funcionar assim sempre, é bom saber. A cidade é feita de trabalhadores e essa cidade é parte do Brasil. E quando o Brasil vire um caldeirão político, Brasília também vai virar um caldeirão político, com a vantagem estratégica de pistas poderem ser bloqueadas pela classe trabalhadora, como eu já falei. Mas continua sendo uma cidade cuja ordem é funcional para a burguesia. E cria uma cidade sem alma também, o que daria outra discussão, uma cidade onde prima o isolamento, a depressão, o misticismo, uma série de coisas que não são dissociáveis da forma de bolha, do perfil de bolha que essa cidade tem. E as distorções sociais do Brasil, aqui elas são exageradas, são autoevidentes. Quer dizer, o pobre ele sabe que ele mora longe, ele sabe o lugar que ele tem que ter. Na cabeça da burguesia funciona assim, Brasília, se você diz mora em Samambaia, já está definida a sua localização social. E ocorreu que, ao mesmo tempo que esse estoque de terras pública permitia tudo, do ponto de vista de um urbanismo revolucionário, o que aconteceu é que virou especulação e hoje não é possível para nenhum trabalhador simples morar no plano piloto. Acabou. E a burguesia? A burguesia e o pessoal de alta renda foi se deslocando, os mais abastados, foram ocupando a margem do lago, privatizando a margem do lago, construindo mansões na margem do lago e criando dois bairros, dois morumbis melhorados para a burguesia, na margem do lago. Então o plano piloto incorporou dois super bairros ricos, progressivamente, que foram feitos com terra pública. Todos os dois lagos, que são bairros de mansões com piscina e tudo mais, foram feitos com estoque de terra pública. Então é óbvio que o Estado é de classe, é óbvio que a cidade, desde a origem, foi construída com a concepção de classe, e aquele papo de arquitetura revolucionária, de uma arquitetura que muda a vida, quem conhece Brasília sabe que isso não fica de pé. Eu vou ler uma citação é um pensador que critica o pós-modernismo. Brasília é uma cidade
ou pelo menos modernista. O Friedrich Jameson diz o seguinte, contrariando, portanto, a opinião de Niemeyer e companhia. Ele diz assim, uma arquitetura do futuro só será possível quando o futuro tiver chegado. Ou seja, depois de uma completa revolução social. O que liquida com aquele papo muito mais nécio, mais snob possível, que é a iconização de Niemeyer como uma arquitetura de vanguarda do futuro. Na opinião do Jameson, não tem nada a ver com o futuro. E na opinião de um estudioso de Brasília também, que critica o desenvolvimento do projeto Brasília Capital Federal, ele faz a tese de doutorado, o Holston, ele diz o seguinte, ele olha para quem vem no Brasília, né? Vai naquela Praça dos Três Poderes, na Esplanada, vê aquele monumentalismo, aquela coisa vazia, etc. Quando os trabalhadores vão embora, aquela região vira fantasma. Olha para aquele concreto, e aí esse autor diz o seguinte, a cidade de Brasília preserva na pedra sua ordem social estratificada, de tal modo que a contestação se torna difícil, exceto se por intermédio de sua completa destruição. Veja que a opinião que ele terminou tendo de Brasília não é nada, digamos, ele não aproveita muito essa ideia de Brasília. E o tombamento seguramente vai ser algo que uma revolução, a população tomando posse de Brasília, que a essa altura o poder já terá sido tomado de São Paulo, etc. A tomada de posse de Brasília, aí sim vai permitir um urbanismo revolucionário, que é a reconstrução dessa cidade, da fusão, da aproximação do trabalhador do emprego, resolver toda essa parada que foi descrita aqui, de forma, aí sim revolucionária, aí sim o urbanismo vai poder ser revolucionário. Mas não existiu na origem, que essa discussão quer fazer, uma espécie de concepção urbana revolucionária do ponto de vista social. A concentração de renda, o desemprego, uma série de coisas se reproduzirem em Brasília em escala de apartheid organizado, que é o nosso tema. Não é possível a pessoa conhecer Brasília, conhecer a periferia, ver a distância, ver o presépio onde vive uma classe média alta, onde um aluguel mais barato que existe é 2.500, com um apartamento de 2 quartos, e olhar para tudo isso e dizer, e não dizer que isso aqui é uma apartheid organizada em prancheta. Isso realmente é isso. Então não tem nada de que o modernismo foi subvertido. O que está subvertido é a mente de quem acha que em algum momento Brasília foi projetado para ser qualquer coisa de humana e qualquer coisa de socialmente válida. E não uma cidade sem rua e sem praça, onde o controle social na mente da burguesia é mais fácil. Eles vão se enganar em algum momento, espero que sim, mas o fato é que a cidade, com essa característica artificial de tirar o povo de dentro da cidade, de tirar essa capital de perto do povo e de fazer um poder com grandes pistas, com grandes avenidas, grandes praças, etc., para criar um poder isolado das massas, evidencia o quanto essa burguesia é reacionária, quanto ela é retrógrada, não tem nada de vanguardista, nem ela nem sua arquitetura. Do ponto de vista social, estamos falando do ponto de vista social, não vou entrar na estética do Niemeyer, o quanto que tudo isso não tem nada de progressista. E sim, é um retrato da burguesia, como foi dito no outro áudio, da sua impotência histórica. Basicamente é isso. Então não tem a discussão de pais fundadores, queriam uma coisa e deu outra. Na minha opinião, não creio que seja assim.